Cumprimento todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um nosso encontro com a palavra. Meus caros irmãos, é muito bom poder estar de volta com vocês aqui nesse encontro, nessa reflexão. E tudo isso devemos à graça e à misericórdia de nosso Deus. Por isso, para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, nós vamos orar e pedir ao Senhor que mais uma vez nos ilumine, nos auxilie, nos ajude na compreensão da palavra, na percepção da mensagem, na aceitação daquilo que nós não compreendemos devido à nossa natureza humana. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento diante de Ti, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos neste momento por alguns minutos para refletir, Senhor, através da vossa palavra. Senhor, pedimos a Ti que nos conceda, através da graça, o auxílio para a compreensão da vossa palavra, para que possamos refletir profundamente na vossa mensagem, que possamos aprender cada vez mais a conviver com as dificuldades de nossa vida, através da vossa palavra, do vosso ensino. Nós lhe agradecemos, nós lhe pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus caros irmãos, mais uma vez, lembrando, como sempre, esse aviso faz parte da nossa pauta, né? Que são o fato de congregarmos, de estarmos presentes nas nossas igrejas, na casa de Deus, na nossa casa de oração, nas nossas congregações. É necessário que isso seja sempre lembrado. Afinal de contas, nós nos sentimos e desejamos ser membros do corpo de Cristo. E para sermos membros, precisamos estar juntos, unidos, para nos tornarmos um só corpo. Então, lembrando, meus irmãos, procurem uma igreja para congregar. Procure uma congregação para que vocês possam buscar auxílio, buscar crescimento e, ao mesmo tempo, auxiliar outras pessoas. Dentro das igrejas, nós criamos estratégias para evangelização. Sendo assim, procure manter seus pés dentro da casa do Senhor. Amém? Mais outro lembrete é que, por favor, fiquem à vontade para os comentários, se assim desejarem, críticas, sugestões e até mesmo perguntas, se assim quiserem fazer, e nós responderemos com o maior prazer. Amém, meus irmãos? Sendo assim, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Antes de falar o tema, eu gostaria de ler dois textos avulsos de dois livros diferentes, de dois autores diferentes. Eles, por si próprios, eles irão revelar qual é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, ele é bem profundo, ele faz parte de um dia a dia muito difícil das nossas vidas. Por isso, de antemão, eu peço desculpa, mas provavelmente eu irei tirar de vocês uns minutinhos a mais, uns 3, 4 minutinhos, tá bom? Vamos ao primeiro texto. O texto é de um autor britânico, que era um filósofo cristão de origem católica, e esse texto realmente é muito interessante. Eu gostaria de trazer para vocês. O nome dele é J.R.R. Tolkien. O texto diz: não importa o que façamos, o sofrimento humano e o mal não podem ser erradicados, mesmo quando nos empenhamos ao máximo para impedi-los. Eles simplesmente tomam outra forma, crescem de um jeito novo. Para enfrentá-los, precisamos mais do que recursos terrenos. É uma verdade, não é mesmo? Nós não temos a capacidade de eliminar, de extinguir o mal que existe na Terra, na humanidade. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não temos recursos para fazer isso. Então, o máximo que conseguimos é, muitas das vezes, nos livrarmos de um problema. Por exemplo, se for uma enfermidade, conseguimos recursos aqui para um tratamento.
para a tecnologia, a medicina, mas logo em seguida outra coisa surge, outra dificuldade. Muitas vezes você se livra de uma enfermidade, mas você continua com um problema sério dentro da sua casa, de relação pessoal com os familiares, ou de um problema financeiro, seja o que for. A nossa vida, a nossa luta, a nossa caminhada é assim, é cheio de dificuldades. A natureza humana é assim. O sofrimento, ele é pertinente a toda a humanidade, não importa a sua condição social, você terá dificuldade. Sofrimento. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esse termo sofrimento, porque ele me parece algo permanente. Eu prefiro usar tempos difíceis, não é mesmo? Porque, como já diz lá em Eclesiástico, há tempo para tudo, né? Há tempo para nascer, para morrer, para plantar, para colher pedras, para abraçar, para se afastar. Ou seja, há tempo para tudo. Por isso, há o tempo do seu sofrimento, das suas dores, das suas dificuldades, das suas aflições, das suas angústias, mas elas vão passar. Mesmo que venham outros, elas também vão passar. A grande diferença, meus irmãos, é aprendermos ainda aqui como conviver, como suportar, como vencer, se manter erguido e não desanimar, não se afastar de Deus. Porque realmente o tempo que nós esperamos é outro. É o tempo em que tudo irá acabar, tudo irá realmente finalizar, que será na vida eterna. Então, o grande segredo é como é que nós vamos enfrentar toda essa luta. Porque você não pode extinguir o mal. Ele acontece, ele existe, ele faz parte da natureza humana. Então nós temos que aprender, de alguma maneira, a conviver com isso. Amém? Vamos a um outro texto. Olha o que diz esse outro texto. O mal é, na realidade, o que acontece quando uma coisa boa criada por Deus é distorcida, ou o seu projeto, ou o propósito original é deturpado. Assim, o bem pode existir sem a presença do mal. Contudo, o mal, sendo parasita, não existe sem o bem do qual ele se alimenta. Esse texto é de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um filósofo e um teólogo que viveu no século III, nos anos 300 e pouco. Era um filósofo e um teólogo cristão, com muita sabedoria. Então, o que diz aqui, meus irmãos, é que realmente o bem, ele consegue existir por si próprio, mas o mal se alimenta de quê? De falhas, de erros. É assim que ele surge, é assim que ele cresce. Quantas vezes o mal não se aproveita das nossas fragilidades? Quando caímos, quando temos tendência a errar em alguma coisa, o mal ou o diabo se aproveita disso e vem te causar sofrimento, vem te causar tribulação, vem te causar dificuldades. Porque ele se aproveita, por mais que você se considere uma pessoa boa, legal, do bem, generosa, mas nós temos falhas. E o mal sempre se aproveita das nossas falhas para crescer ou criar uma nova dificuldade nas nossas vidas. Interessante esse texto, não é mesmo? O grande segredo para nós hoje, no tema de hoje mesmo, será isso: aprender a conviver, a descobrir uma maneira de suportar. E só existe uma maneira. É através de Deus. Só Deus. Tu vê aqui no primeiro texto do Tolkien, não há recursos terrenos que possamos usar para evitar o sofrimento, o mal que se abate sobre nós. Nós procuramos sempre uma saída, mas não encontramos. Então, o que nós devemos aprender é através de Deus, buscando através do Espírito Santo, se encher de poder. Para quê? Ficar forte, para adquirir sabedoria, para suportar os seus tempos difíceis. Eu vou ler essa frase para vocês e nós vamos partir aqui para os nossos versículos. Aprenda a viver com Deus,
para Deus e por Deus, mesmo com ou sem momentos difíceis. Nós precisamos aprender que nós temos que estar preparados sempre. Se de repente tudo está maravilhoso para você, sua vida está próspera, seu casamento vai bem, sua família está maravilhosamente bem, você também precisa procurar aprender a ser forte, porque não é sempre assim. Nós temos muitos momentos maravilhosos, só que não é a vida inteira assim. Nós precisamos estar sempre preparados. E a gente só se prepara buscando fortalecimento em Deus. Sendo assim, meus irmãos, o tema de hoje é sofrer com ou sem Deus. Amém? Vamos para o nosso primeiro versículo. Gênesis, capítulo 3, versículo 16 e 17. Gênesis, capítulo 3, 16 e 17. Olha o que diz a palavra. E a mulher disse, o Senhor, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua gravidez. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Irmãos, como nós podemos ver aqui, no nosso dia a dia, o ser humano procura, é da natureza dele, achar um culpado para as coisas que se abatem sobre ele, para as coisas ruins que acontecem. Então, muitas das vezes, casais, um culpa o outro, a culpa disso é sua, a culpa disso é sua, porque se você fizesse assim, ou dentro do restante da família, ou dentro de um trabalho, normalmente procuramos acusar, ou é do governo, ou é do sistema, ou é de Deus que permitiu isso. Estamos sempre procurando um culpado. Na realidade aqui, Deus foi bem claro, a culpa ali foi dos dois. Os dois erraram, os dois pecaram. E graças a esse grande erro que teve consequência, como tudo na vida tem consequência, nós vamos ver que todo o sofrimento causado na humanidade, nem tudo é só porque o mal se aproveitou de uma fragilidade. Muitas coisas são escolhas nossas, má escolhas. Então, quando Deus avisa para os dois que a partir de agora, eles vão sofrer por causa de algo simples de identificar nesse texto. O sofrimento deles foi causado por quê? Pela desobediência. Olha a gravidade da desobediência. Olha o que causou originalmente no mundo, na humanidade. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente desobedece ao Senhor nosso Deus. Ele deu mandamentos, teve Jesus que trouxe ensinamentos, tem os ensinamentos, orientações dos apóstolos, e mesmo assim nós desobedecemos. Meus irmãos, os ensinamentos de Jesus e as orientações de apóstolos, dos seus discípulos, não foram meras opiniões ou sugestões. Foram ensinamentos para serem seguidos, obedecidos, assim como os mandamentos. Nos mandamentos, o Senhor Deus diz, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O que o homem faz? Exatamente, ele comete aquilo. Ou ele diz, faça assim, faça assim, faça assim. Mas o homem não, ele desobedece até hoje. A desobediência, ela tem consequências na nossa vida espiritual, quando desobedecemos. A desobediência também, ela tem consequências na vida do cidadão comum, na sociedade civil, quando você desobedece uma lei. A lei diz, não faça isso. Se você fizer, terá consequências. E você causará o quê? Sofrimento para você e para outros. A lei diz, não roube. Você vai lá e rouba, acaba sendo preso. Terá consequências, terá sofrimento, terá dificuldade, você e a sua família. Não é mesmo? A lei diz também, não faça. Então, toda vez que você desobedece, você tem consequências. Podem ser terríveis, podem ser muito graves. E tem a desobediência de Deus, que também tem consequências para nós.
Nós temos vários tipos de sofrimentos na vida que muitos deles são causados por nós mesmos. Pela ambição, pela ganância, por querer fazer o que me dá na cabeça, porque eu quis seguir meu coração. O ser humano, ele tem um grande mal, que é se arriscar sem necessidade. Por exemplo, se há alguma coisa a fazer que possa ter como consequência algo ruim, mas a perspectiva, o risco é pouco, é mínimo, ele acha que pode arriscar. Não interessa. Desde que haja risco, você não deveria fazer. Ah, mas talvez a chance de acontecer, de dar ruim, é de 1 em 1 milhão, mas pode acontecer. É o que mais o ser humano faz, é arriscar e depois paga o preço. Há consequências terríveis em nossas ações, em nossos atos no dia a dia e há também nas nossas falas. Por isso a necessidade de refletir, de buscar a orientação de Deus através da palavra, da oração, para aprender a meditar, a refletir antes de agir, para você diminuir o seu sofrimento. Existem sofrimentos que nós não temos como evitar. Por exemplo, um fenômeno da natureza, terremoto, enchentes, ventania, furacão. Isso acontece e nós não temos como fazer nada. Há especialistas que tentam trazer a causa, o porquê. Mas, infelizmente, falam, mas não dizem nada. Pode ser uma disciplina de Deus, porque muitos desses eventos morrem milhares de pessoas, até milhões. Nós tivemos recentemente agora na Turquia e na Síria. Já se passou de mais de 50, e a previsão é que chega a 100 mil mortos. A explicação é que embaixo da terra algumas placas se moveram, se chocaram com outro. E daí? E quem empurrou essas placas? Quem fez isso? É lógico que nós sabemos que tem disciplina e castigo por parte de Deus. Não nos cabe a saber o porquê. Como assim teve no passado também. O povo hebreu, o povo de Israel já foi tão disciplinado no passado. E olha que o castigo foi grande, o sofrimento foi grande, foi de anos e anos. Então nós sabemos que existem esses também. Existe o próprio mal causado pelo homem que não sabe cuidar da natureza por causa da ganância. Existe o sofrimento causado por governantes de nações que, por causa da sua ambição, da sua ganância, o mal toma conta dele e ele quer tudo para ele. Então, o sofrimento é geral, é para uma cidade inteira, é para uma nação inteira, principalmente dos menos favorecidos. Sofrem por quê? Por causa do homem. Pessoas passam fome, dormem na rua, não têm casa, não têm dinheiro, por causa do homem. Então, são sofrimentos que não tem como evitar, porque o próprio homem provoca. Então, não há como nós, humanos, exterminarmos o sofrimento. Não tem como. Nós precisamos, sim, aprender a conviver, a lidar com ele. Existem as doenças que não se sabe a origem e que se abatem sobre as pessoas. E pessoas ficam enfermas, outras morrem, principalmente doenças terminais, não se sabe por quê. E para as pessoas que não creem em Deus, normalmente eles procuram um culpado para isso. Quem ele achar na frente, ele vai ocupar, ou é a medicina, ou é o governo, ou é isso, ou é aquilo, ou é uma outra pessoa, seja o que for. Não adianta procurar culpado para o sofrimento. Muitos dos nossos, nós já sabemos que somos nós mesmos. O importante, nós como cristãos, como seguidores da palavra, com desejo no coração de agir e ser como discípulos de Cristo, é procurar a maneira de conviver, de se fortalecer a nós e ao nosso próximo. Como é que foi a vida do apóstolo Paulo? Desde que ele começou a servir a Deus, desde que começou a sua missão, após Jesus se revelar para ele não parou um minuto de evangelizar, e ele só sofreu na carne
humilhações, dificuldades, apedrejamento, prisão, e assim também foram com os outros discípulos. Não teve boa vida, não. Mas eles tinham uma consciência, algo muito maior, não é mesmo? Vamos ver o que diz aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, 22. Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. A maioria de nós já conhece bem a história de Jó, o servo que ele era. Ele era uma pessoa próspera, muito rica. Só que ele tinha algo acima de toda essa riqueza dele, que era Deus. Ele sempre teve o Senhor Deus como acima de tudo que ele tinha. Isso antes mesmo, quando ele reconhece que ele nasceu sem nada. Então, em primeiro lugar, o maior tesouro que ele tinha era a presença de Deus. Então, quando ele perde, o Deus dele continua sendo maior do que tudo que ele tinha. Por isso, e Deus sabia da fidelidade dele, quando deixa ele passar por essa provação. Ou seja, ele sabia, apesar dele mesmo ter questionado algumas vezes, nós temos os textos que falam sobre isso, mas ele reconhecia que Deus estava acima de tudo. Ele tendo tudo aqui ou não. E nós também reconhecemos que Deus está acima de tudo. Ou só reconhecemos a presença de Deus quando as coisas estão difíceis para nós? Quando as coisas estão muito boas, está tudo caminhando maravilhosamente bem, muitas das vezes a gente nem tem tempo para ir à igreja. Muito menos para ler a Bíblia em casa, porque está tudo muito maravilhoso. Eu estou muito ocupado curtindo a vida. Jó pensava diferente. Ele reconhecia que Deus era maior do que tudo. E foi assim que ele resistiu. Porque ele já tinha essa consciência da soberania de Deus. Então, quando veio o momento difícil, apesar dele sofrer, dele questionar, ele se manteve firme com o Senhor Deus. E o que ele fez? Ele adorou. Ele adorava antes e adorou depois. Tá vendo? O exemplo esse de Jó. Vamos ver o que diz 2 Coríntios, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 16 e 18. Os versículos que nós estamos apresentando hoje aqui, eles são muito bons para refletirmos, mas de maneira muito profunda, porque nós sabemos que sofrimento faz parte da nossa vida. Então, o que vamos fazer? Nós precisamos criar uma solução para aliviar essa angústia, essa aflição. Nós não podemos sofrer mais do que o próprio sofrimento. Nós não podemos sofrer mais do que a própria dor. Já nos obriga. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 16 e 18. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Meus irmãos, o apóstolo Paulo já tinha essa consciência. Ele já não dava esse valor às coisas terrenas como prioridade na vida dele.
porque ele já tinha consciência, a certeza do que estava por vir era muito melhor, que ele não precisava conquistar mais nada na terra. O que ele tinha para ser conquistado era muito maior. Não estou dizendo que nós não precisamos dar valor à nossa prosperidade aqui, uma melhora de vida para a família, para os teus projetos de casa, de trabalho, de carreira, de prosperidade financeira. Não, não é isso. É termos a certeza que, independente do que se conquista ou não, o que tem para vir é muito maior. Se nós nos dedicamos de corpo e alma, firme e forte, para conquistarmos alguma coisa, uma carreira profissional, por exemplo, nós precisamos nos dedicar muito mais para conquistar a nossa salvação, para conquistar realmente a vida eterna, que será para sempre. Tudo que eu conquistar aqui, hoje, através do meu trabalho, do meu esforço, da minha honestidade, vai acabar. Vai ficar para trás, é passageiro. A satisfação que você sente em ter conquistado tudo isso, essa satisfação vai acabar. Você não vai mais poder fazer uso, é uma questão de tempo, é uma questão de anos, e que passam rápido. Então, Paulo já tinha essa consciência de que o que era melhor estava por vir. É difícil, para nós, mas Paulo conquistou isso como? Se dedicando ao que ele acreditava. Se dedicando, no caso dele, à obra. O que alegrava o apóstolo Paulo era ver igrejas frutificando, era ver pessoas se convertendo. Essa era a satisfação que ele tinha, essa era a alegria que ele tinha na terra. Vamos ver também o que diz 2 Coríntios, ainda o apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só, nesse texto nós vemos que Paulo, de maneira como sempre foi, muito humilde. Paulo tinha muita autoridade no que ele falava, no que ele fazia. Ele recebia revelações do próprio Cristo. E não é por causa disso que ele se exaltava, que ele demonstrava que ele era o melhor, que ele servia diretamente ao Senhor, que ele falava com o Senhor. Ele nunca trouxe glória para ele, para o nome dele. E mesmo assim, ele recebe esse espinho na carne, da qual não temos certeza exatamente que aflição era essa. Pode ter sido uma enfermidade que o abateu e que convivia com ele. Pode ser uma aflição, uma angústia no emocional dele, já que Paulo foi um perseguidor de cristãos, já que Paulo trouxe consequências terríveis para a família dos cristãos. Ele perseguiu, ele participou de assassinatos através de pedrejamento, de prisões, de humilhações. Nós não sabemos exatamente o que se tornou essa aflição de Paulo. Só que ele teve que aprender a conviver com isso. E olha que ele ainda questionou, ele ainda pediu ao Senhor por 3 vezes que o libertasse dessa angústia, dessa dor, desse sofrimento. A resposta foi o quê? De Jesus. A minha graça lhe basta. A minha presença com você já é o suficiente. Ou seja, ele não era libertado daquela aflição. Mas o poder que Jesus dava para ele poderia suportar e conviver com esta dor, com esta aflição, com esta angústia. E ao mesmo tempo, lembrar de quem ele era.
o quão pequeno ele era, para que ele não se tornasse soberbo. Nós vemos hoje pessoas ligadas a algum ministério se colocando lá em cima, como se fosse um próprio santo. Porque ele tem uma boa espiritualidade, ele tem um bom conhecimento da palavra e se apresenta como se fosse algo maior do que a própria palavra, trazendo foco para si próprio em vez para a glória de Deus. E Paulo cumpriu toda a sua missão de maneira humilde e, ao mesmo tempo, com toda a autoridade que lhe foi dada pelo próprio Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ver mais um versículo. Antes de lermos, nós temos mais um minutinho, temos. Vamos ver, antes de passar para o último, vamos ver aqui no finalzinho, olha só. Por isso, o Paulo, nas suas fraquezas, nos seus momentos de dores, de aflição, ele se sentia mais forte. Quem produzia esse fortalecimento para ele? Quem dava esse consolo? Jesus, através do Espírito Santo. E no nosso caso, não vai ser diferente. Quem é que vai nos dar consolo na hora da dor? Quem é que vai nos fortalecer? Quem é que vai fazer por onde a gente continue caminhando? Nós temos uma tendência muito grande como ser humano de fraquejar, desanimar. Todos nós. Porque às vezes realmente é muito difícil. Principalmente quando temos uma enfermidade. Nós precisamos aprender a conviver com isso, mas isso tem que aprender a conviver com força, com coragem. E isso a gente obtém através de Deus, através da oração, do jejum, do estudo da palavra, da busca da compreensão da palavra. Está aí, mais uma vez, dizendo o porquê da importância de congregarmos. A pessoa que está congregando, que busca em todos os dias que tem eventos na sua congregação, ela está buscando o quê? Fortalecimento. Através da palavra, através da unção, através da oração, do clamor como igreja, através da consagração, quando você se oferece ao Senhor. Nós precisamos aprender, como infelizmente milhares de pessoas não o fazem, que buscam a presença de Deus ou unção para ser sanados os seus problemas, para se livrarem das dores. Veja bem, meus irmãos, nós podemos pedir? Sim, lógico que podemos pedir tudo ao nosso Pai. Pedir para nos livrarmos de uma enfermidade, pedir a cura, podemos. Muitas das vezes alcançamos, se assim for plano de Deus. Pedimos prosperidade no nosso trabalho? Lógico, podemos e devemos. Podemos pedir tudo com humildade. Mas da mesma maneira que eu peço e não recebo, nada muda em relação à minha adoração ao Senhor Deus. Ele continua sendo seu Deus. Se eu não conseguir concluir ou ser próspero nesta área onde eu desejei tanto, fiz tantos planos, passei a vida inteira fazendo planos, mas não foi concluído. Mas pode ter certeza que algo melhor será concluído na sua vida, se você permanecer no caminho de Deus, no caminho de Cristo, se você permanecer na palavra, se você for fiel na palavra, se você for fiel na obediência da palavra. Nós falamos sobre obediência aqui, o que acontece na desobediência. Então, possamos pedir sim, vamos clamar por libertação, por cura, por prosperidade, por tudo. Mas tendo consciência de que tudo será feito no tempo e de acordo com os planos e a vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa. Se você permanecer, vai chegar o dia, o tempo certo, que todo o seu sofrimento, a sua angústia, a sua aflição, ela vai acabar.
Já aquele que não crê no Senhor, aquele que não acredita, aquele que abandonou, seja por qual razão, infelizmente, se ele estava sofrendo, isso terá sido só um ensaio, porque é duro e triste de se falar isso, mas o que há de vir é um sofrimento muito maior. Se pensarmos bem, apesar das nossas dificuldades, e você analisar, puxa, um dia eu estarei com o Senhor, meu Deus. Eu nunca mais vou reclamar de uma dor no ombro, na perna, nas costas, no braço. Eu nunca mais serei humilhado por um patrão ou por um governo de opressão. Eu nunca mais passarei fome. Eu nunca mais terei aflição, angústia, depressão, seja o que for. Isso nunca mais vai acontecer para você que permanecer fiel. Aprendemos a buscar mais isso, a valorizar mais a presença de Deus na nossa vida, acima de tudo. Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E damos continuidade à nossa vida aqui, de acordo com os mandamentos, com os ensinamentos, para que a gente consiga aprender a ultrapassar, a passar esses dias difíceis. Tá difícil? Ora, pede a Deus para te dar mais força. Eu tô fraco. Pede a Deus que Ele te dá mais força. Não deixa a dor ser maior do que ela já é. Nós sabemos que Cristo consola, que enxuga nossas lágrimas. Quer chorar, chore, não tem problema chorar. Vai chegar a hora que Jesus te enxuga as lágrimas. Então, refletimos, meus irmãos, da necessidade de termos sempre buscando estar cheio do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a gente conquista isso. Essa força que nós precisamos é através do Espírito Santo. Quando se fala que devemos buscar estar cheio do Espírito Santo, é para isso. O Espírito Santo vai te alertar para você não cometer tantos enganos e acarretar dificuldades, sofrimento para você mesmo, provocado pelas suas ações, pelas suas falas. Ele vai te alertar. Por isso a necessidade de buscar. Quando você estiver difícil, quando as coisas estiverem complicadas, você terá Ele como consolo, como fortalecimento. É um tema difícil, meus irmãos, de lidar, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer chorar de aflição, ninguém quer ficar angustiado, ninguém quer ficar depressivo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é mesmo? Então, que nós possamos refletir cada vez mais sobre como aliviar o nosso sofrimento, como a gente abreviar os nossos dias difíceis. Começando, em primeiro lugar, evitando que nossas ações tenham consequências ruins para nós mesmos. Refletindo antes de agir, refletindo antes de falar. Não é mesmo? Sendo assim, meus irmãos, nós vamos encerrar. Graças a Deus estamos no nosso tempo. E vamos encerrar agora com uma oração, pedindo ao Senhor que ajude-nos cada vez mais, enchendo-nos cada vez mais do Espírito Santo, nos tornando cada vez mais fortes através do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos a Ti por esses momentos, Senhor, pela Sua palavra, pela reflexão, pelo reforço que nos dá cada palavra Sua, Senhor, da Santa Escritura. Pai, pedimos a Ti que abençoe, que fortaleça cada um aqui presente neste momento. Que essa palavra, essa reflexão permaneça nos corações. Que ela seja refletida todos os dias. Nós te pedimos, Senhor, que através do Espírito Santo fortaleça-nos nas horas difíceis. E nos prepare, Senhor, nas horas mais fáceis, para que sejamos sempre fortes e firmes em Ti, pois sabemos que a principal recompensa virá de Ti, independente dos momentos que passarmos aqui.
Nós lhe pedimos agora, agradecemos por esta noite, por essa palavra. Abençoe a nossa noite, abençoe a semana de cada um, abençoe cada um presente aqui neste momento e os seus lares, Pai. Nós lhe pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela participação. Deus abençoe cada um de vocês fortemente. Fiquem na paz de Jesus. Amém.